O homem rico que abandonou a mulher em uma chácara e a deixou passar fome, mas ela surpreendeu o mundo após criar uma fábrica milionária com um segredo. Se inscreva no canal para ver mais histórias de superação como esta e deixe um curtir no vídeo para continuar assistindo. A manhã parecia promissora. O sol brilhava suavemente sobre a chácara isolada, mas Maria, deitada na cama com os olhos ainda pesados de sono, sabia que algo estava errado. Henrique, seu marido, não estava ali. Ela levantou-se com a esperança de encontrar uma explicação, mas o que viu a fez congelar no lugar. A mala dele, já pronta, estava jogada na porta. Ele estava indo embora. Não, não pode ser, ela pensou com o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Henrique entrou na sala sem olhar nos olhos dela, como se ela não fosse mais ninguém. Maria, você nunca foi o que eu esperava. Não sou mais feliz com você. Eu não quero mais isso, ele disse, sua voz firme, mas fria. Ela tentou, desesperada, argumentar, pedir explicações, mas ele a cortou com uma risada amarga. Você não entende, não é? Todos os nossos problemas, você é a culpada. Eu estou indo e você vai ficar aqui. Ele a olhou pela última vez e saiu, sem dar uma segunda chance para ela explicar. Deixou-a ali, sozinha, com o peso de palavras cruéis que ela não queria ouvir. Maria ficou paralisada por um momento, o choque a dominando. Será possível que ele foi embora assim? Que tudo o que construímos, os sonhos, os momentos que compartilhamos, foram nada? Um sentimento de vazio tomou conta dela, e ao perceber que estava sozinha em uma chácara isolada, sem recursos, sem comida, o pânico começou a tomar forma. Mas mais do que isso, o abandono doerá mais do que qualquer ferida física. Ela tentou organizar seus pensamentos, mas a única coisa que sabia com clareza era que, naquele momento, ela estava completamente só. Henrique se foi. Ela olhou ao redor da casa vazia e sentiu o peso da solidão e da dor. Os dias passaram rapidamente, e com eles, o estômago de Maria se tornava cada vez mais vazio. A comida acabou, a água se esgotou. Mas o desespero, esse não acabava nunca. O que fiz de errado? Ela se perguntava enquanto os dias se arrastavam. Era uma tortura silenciosa, feita de lembranças dolorosas, seguidas de raiva e desesperança. A raiva aumentava a cada minuto que ela passava sem saber o que fazer. Sentia-se impotente, a tristeza a engolindo. Ela sabia que não tinha mais como voltar atrás. O que restava agora era sobreviver. Mas como? Como alguém poderia sobreviver em uma situação assim? Foi quando, em meio ao caos, algo dentro dela despertou. Lembrou-se das palavras de sua mãe, aquelas que sempre pareciam simples, mas que naquele momento ressoavam como uma verdade indestrutível. Mulher forte não se curva. Maria respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu a dor da perda se transformar em algo mais, em um fogo interno. Ela não sabia como, mas não morreria ali, não naquele lugar, não naquele momento. O mundo ao seu redor parecia escuro, mas de alguma forma, ela sentia que naquele abismo de desespero havia uma saída. E ela, Maria, faria tudo o que fosse necessário para encontrá-la. O silêncio da chácara era quase ensurdecedor. Maria, exausta, sentia os músculos do corpo queimando pela fome e pela desesperança. Cada passo que ela dava parecia um esforço colossal, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela a impelia a seguir em frente. Não posso parar, não agora. Ela repetia para si mesma, como uma mantra. E foi nesse estado de exaustão que seus olhos, turvos pela dor, começaram a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Entre as árvores que cercavam a casa, uma pequena plantação de ervas selvagens se estendia. O verde vibrante das folhas parecia um convite, um sinal de que a natureza, embora hostil, ainda tinha algo a oferecer. Maria não sabia identificar todas aquelas plantas, mas com o tempo ela aprenderia a reconhecê-las. Nesse instante, a fome e o desespero deram lugar a um lampejo de esperança. Se eu souber como usá-las, talvez consiga sobreviver, pensou, enquanto se aproximava delas, tocando suas folhas com mãos trêmulas.
O sol já começava a se pôr, lançando sombras longas e ameaçadoras. Mas Maria não se importava. Seu estômago urrava e sua mente só conseguia pensar em uma coisa: comida. Ela, instintivamente, começou a juntar o que podia. Algumas ervas, frutos que encontrava ao longo do caminho, nada que fosse garantido, mas tudo o que ela tinha. Era um começo. Depois de horas de tentativa e erro, Maria finalmente conseguiu fazer uma sopa improvisada. Não era saborosa, mas era algo. E naquele momento, o gosto amargo da refeição foi o sabor mais doce que ela já experimentou. Ela engoliu cada colherada com uma sensação de alívio profundo. Não se tratava apenas de saciar a fome. Era um ato de sobrevivência, uma forma de provar a si mesma que ainda podia lutar, que ainda tinha controle sobre sua vida. A solidão era uma companheira constante, mas algo mais a acompanhava. A memória das palavras de sua mãe, que pareciam mais reais do que nunca. Mulher forte não se curva. Ela se perguntava se estava realmente sendo forte. Não havia ninguém por ali para validar suas escolhas, suas ações. Mas ela sabia que precisava acreditar em si mesma, mais do que nunca. Enquanto a noite descia, Maria se deitou na cama improvisada, uma camada de folhas secas que ela havia juntado. O vento soprava com força, mas por algum motivo, ela sentiu uma paz momentânea. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava desperta, mais focada do que nunca. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas sabia uma coisa: ela não ficaria ali, apática e derrotada, sobreviveria, e mais do que isso, se reergueria. E assim, em meio ao silêncio da noite e à escuridão que se espalhava pela chácara, Maria fez uma promessa a si mesma: não importa o que aconteça, eu não vou morrer aqui. Não hoje. Não nunca. Os dias se arrastavam, uma eternidade de calor, fome e solidão. Maria estava mudada. O rosto antes sereno, agora marcado pelo esforço e pelas noites sem dormir. Mas a dor física já não era sua maior inimiga. O que mais a incomodava era o vazio profundo que a acompanhava, o eco de Henrique em sua mente. A voz dele ainda a atormentava. Você é a culpada por tudo. Você nunca foi o que eu esperava. Essas palavras eram venenos, sussurrados em cada momento de silêncio. Mas algo dentro dela começava a se fortalecer, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. Talvez fosse a necessidade de sobreviver. Talvez fosse o desejo de se provar para si mesma. Foi em uma manhã nublada que a grande virada aconteceu. Maria estava na beira da chácara, onde as plantas já não eram apenas simples ervas. Ela agora sabia como usá-las. O instinto de sobrevivência a fizera aprender a identificar tudo o que era comestível, e com isso, a sua fome começava a diminuir. Foi nesse momento, enquanto experimentava diferentes combinações de ervas e frutos, que ela teve uma ideia. Algo simples, mas com um potencial imenso. Ela começaria a misturar o que encontrava, a fazer experimentos. Como não sabia cozinhar antes, agora seus erros poderiam ser valiosos. Ela misturava tudo o que podia com uma paixão, com a esperança de que algo bom surgisse. Depois de muitos testes frustrados, Maria finalmente fez algo que a surpreendeu. Uma geleia doce e amargosa, como o sabor da sobrevivência. Ela sorriu, pela primeira vez em semanas, com um brilho nos olhos. Era algo simples, mas a consistência e o sabor estavam ali. E aquilo, mais do que qualquer coisa, representava uma vitória. Uma vitória sobre sua própria dor. Uma pequena alegria que ela soubera criar do nada. Ela experimentou a geleia com um pedaço de pão improvisado. O sabor era inesperado, uma mistura de doçura e um leve toque ácido, que se espalhou pela boca de uma forma quase terapêutica. Maria olhou para o pote com a geleia. Ali, naquela chácara, ela havia descoberto um talento oculto, algo que até então ela não sabia que possuía, algo que poderia não apenas sustentá-la, mas talvez transformar a sua vida. No fundo de seu coração, uma certeza começou a nascer. O abandono não era o fim. Ao contrário, era apenas o começo de algo novo. Maria sabia que, com aquilo, ela poderia se reinventar.
Não seria mais a mulher que ele havia deixado para trás. Não seria mais a mulher invisível que por tanto tempo se submeteu ao desprezo e à indiferença. Agora, ela se via como alguém com um propósito. Sua dor tinha um significado. E aquele pequeno pote de geleia era a primeira prova de sua reinvenção. Sentada em uma rocha, ela refletiu sobre tudo o que havia vivido até ali. Cada pedaço da sua trajetória parecia se encaixar naquele momento. O abandono, a solidão, a fome, tudo se transformara em algo positivo. Ela havia descoberto que sua força não vinha de fora, mas de dentro, de uma energia que ninguém poderia tirar dela. E agora, ela tinha algo tangível, sua geleia, sua primeira criação, o primeiro passo de uma nova jornada. Maria sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas a dor do passado já não tinha o poder de dominá-la. Ela não sabia qual seria o próximo passo, mas sabia que estava no caminho certo. E mais importante, ela sabia que o mundo lá fora ainda a aguardava. A chácara já não parecia mais o lugar vazio e hostil de antes. Agora, havia algo ali, uma energia nova que se espalhava pelo ar, algo que Maria havia criado com suas próprias mãos. A geleia era simples, mas a sua essência era pura, um símbolo de tudo o que ela havia conquistado, de toda a dor que se transformara em força. A solidão ainda estava presente, mas agora ela tinha um propósito. E aquele pequeno frasco de geleia seria seu primeiro passo para o mundo lá fora. Mas Maria sabia que precisava deixar aquele lugar. A chácara, embora agora um espaço de sobrevivência e autossuficiência, não poderia mais ser sua prisão. O vazio de Henrique, que parecia estar em cada canto daquela casa, precisava ser deixado para trás. Ela não podia mais se permitir viver com os fantasmas de um passado que a fazia se sentir pequena. Era hora de recomeçar, de buscar mais. Mas como? Como poderia começar do zero, depois de tudo o que passou? O caminho para a cidade parecia longo, incerto. Maria não tinha dinheiro, não tinha contatos, e a vergonha ainda a atormentava. Ela não sabia o que esperava encontrar lá, mas sabia que tinha que tentar. Algo dentro dela gritava que era a única chance que ela teria de transformar sua vida, de se reinventar. E com a geleia como seu primeiro produto, ela foi. Nos primeiros dias, a realidade foi implacável. Ela vendia suas geleias em mercados pequenos, tentando chamar a atenção de qualquer um que passasse. As vendas eram baixas e o cansaço a dominava a cada noite. Ela não tinha nem sequer o conforto de uma cama decente, dormindo em lugares improvisados. Mas em cada obstáculo, ela via uma oportunidade. O jeito como as pessoas olhavam para suas geleias, como se sentissem que havia algo especial nela, a fazia persistir. Ela sabia que não estava sozinha. Cada pote de geleia vendido, cada cliente que se encantava com o sabor, a fazia sentir que sua luta não seria em vão. Henrique, por sua vez, estava distante. Sua vida seguia, cheia de luxo e privilégios. Ele nunca soubera da verdadeira dor de Maria. Ele, que a deixara para trás sem olhar para trás, agora não se importava. Mas de alguma forma, ele começava a sentir um vazio. Talvez pela falta de um amor genuíno, algo que ele jamais soubera cultivar. Talvez por se dar conta de que, enquanto ele desfrutava de sua vida fútil, Maria estava lutando de verdade por algo muito maior. Mas ele nunca procurou saber, nenhuma palavra. E Maria? Ela se mantinha firme. Nada poderia desviá-la mais de seu objetivo. Os meses foram passando, e Maria, com o apoio de alguns clientes fiéis, começou a ganhar um pouco mais de estabilidade. Suas geleias começaram a fazer sucesso entre os moradores da cidade. A cada vitória, ela se sentia mais forte. Ela não estava mais vivendo apenas para sobreviver. Estava vivendo para construir algo novo, algo que a faria digna de seu próprio respeito. Foi então que, em uma dessas feiras de mercado, ela conheceu uma mulher que trabalhava com alimentos artesanais e que se interessou pelo seu produto. Essa mulher ofereceu-lhe uma oportunidade. Por que não pensa em expandir sua produção? Você tem algo especial aqui. Essas palavras simples, mas sinceras, foram como um despertar. Maria sentiu seu coração acelerar. Era o que ela precisava ouvir. Era o sinal de que ela estava no caminho certo.
Ela sabia que o próximo passo seria difícil. Ela teria que pedir um empréstimo, arriscar tudo o que havia conquistado até ali. Mas o que a fazia seguir em frente era o simples fato de que ela não tinha mais medo. Se não tentar agora, quando será o momento certo? Pensou. Se não lutar por mim mesma, quem lutará? Naquela noite, depois de uma longa jornada, Maria se deitou e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o amanhã seria um dia melhor. Ela sabia que a estrada seria difícil, mas ela estava disposta a lutar com todas as suas forças. Afinal, ela já havia enfrentado o pior que a vida podia oferecer, e agora era hora de escrever sua própria história. Maria estava em um ponto de inflexão. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma possibilidade concreta, algo que ela podia tocar, sentir. O empréstimo que ela havia solicitado finalmente foi aprovado. Com o dinheiro, ela comprou os primeiros equipamentos para ampliar a produção de suas geleias e conservas. A fábrica, modesta, era um passo gigantesco para a mulher que um dia fora deixada sozinha, sem recursos nem apoio. A sensação de entrar naquele espaço vazio, com as paredes nuas e a máquina silenciosa, a fez refletir sobre como chegara até ali. Ela passou a se dividir entre a produção e a organização. Todos os dias, acordava antes do sol nascer e começava a trabalhar até altas horas da noite. Os primeiros meses foram árduos e ela enfrentou dificuldades inesperadas. As receitas nem sempre saíam como planejado. A máquina quebrou mais de uma vez e os custos de operação eram elevados. Maria, no entanto, não se deixou abater. Cada erro era uma lição. Cada falha, uma oportunidade de crescer. Ela se lembrava de suas noites na chácara, quando achava que não sobreviveria. Se conseguiu lá, poderia conseguir aqui também. Com o tempo, as geleias começaram a ganhar um toque único. As frutas, as especiarias e as ervas que ela usava tinham um sabor que encantava. Não era apenas o produto, mas a história por trás dele. A mulher que superou o impossível, que lutou sozinha. As primeiras encomendas começaram a chegar, e logo os clientes começaram a pedir mais. As feiras locais se tornaram sua vitrine, onde ela mostrou sua criação, e as pessoas não paravam de elogiar o sabor único de suas geleias. Foi em uma dessas feiras que Maria fez uma conexão que mudaria sua vida. Um empresário local, que havia ouvido falar de suas geleias, a procurou e ofereceu parceria. Ele a desafiou a expandir ainda mais, a investir em marketing e em novas tecnologias. Era a oportunidade que ela tanto esperava, não apenas pela chance de aumentar sua produção, mas pela validação de que seu trabalho tinha valor. Nos meses seguintes, o negócio de Maria começou a se expandir rapidamente. Ela contratou mais pessoas e criou uma equipe dedicada. Cada nova contratação, cada novo pedido, a fazia se sentir mais próxima do seu sonho. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. A concorrência no mercado era feroz e as expectativas só aumentavam. Maria sabia que não poderia se acomodar. Ela precisava continuar evoluindo, inovando, criando. Enquanto isso, Henrique, que vivia em sua bolha de riqueza, teve notícias sobre o sucesso de Maria. No início, ele não acreditou. Impossível. Aquela mulher nunca seria capaz de algo grande. Mas as evidências estavam ali, diante dele. Ele ouviu sobre a pequena fábrica, que agora estava gerando lucros consideráveis. As geleias estavam começando a aparecer em mercados maiores, em lojas de alimentos gourmet. Ele ficou intrigado, mas ao mesmo tempo não sabia o que pensar. Sentia uma mistura de orgulho e vergonha, algo que não conseguia processar. Mas ele não se aproximou. Afinal, por mais que ele soubesse do sucesso de Maria, ele não tinha coragem de admitir que a mulher que ele abandonara, que ele julgara frágil e incapaz, havia se tornado uma empresária de sucesso. Henrique estava preso em sua própria arrogância, no luxo que o cercava. E enquanto ele estava confortável em sua torre dourada, Maria estava conquistando o mundo com suas próprias mãos. Foi então que o primeiro grande teste para Maria chegou. Uma grande rede de supermercados fez uma oferta para comprar suas geleias em grande escala. Era uma oportunidade que qualquer empresário sonharia, mas também trazia enormes desafios.
A pressão aumentava, e a necessidade de garantir que sua produção fosse impecável nunca fora tão urgente. Maria passava horas revisando cada detalhe, cada frasco, cada lote. Ela estava exausta, mas ao mesmo tempo sentia uma satisfação imensa. A dor do passado, o abandono, a luta pela sobrevivência, tudo aquilo estava sendo transformado em algo maior. O que antes era um simples produto artesanal agora era um símbolo de sua determinação, da sua força. No dia da reunião com a rede de supermercados, Maria sentiu seu coração acelerar, mas ao olhar para os olhos do empresário que a avaliava, ela não teve medo. Ela sabia que sua história, seu produto, seu trabalho árduo, tudo isso falaria por ela. E naquele momento, ela não estava mais sozinha. Sua jornada havia se tornado coletiva, com todos aqueles que acreditavam nela. O desafio era grande, mas Maria estava pronta. Ela sabia que sua vida mudara para sempre. Ao final da reunião, a rede fez a oferta. Eles queriam comprar não apenas as geleias, mas a história que elas representavam. O nome de Maria estava começando a ser reconhecido e ela sabia que nada mais a impediria de alcançar seus sonhos. O sucesso de Maria não aconteceu da noite para o dia, mas ao longo de meses de trabalho árduo, perseverança e dedicação. Ela já não era mais aquela mulher fragilizada que um dia teve que aprender a sobreviver sozinha, sem nada além de sua própria força. Agora, ela era uma empresária respeitada, dona de uma fábrica que produzia geleias e conservas com um sabor que encantava até os paladares mais exigentes. Seus produtos estavam em mercados e lojas gourmet, e seu nome começava a ser reconhecido no setor de alimentos artesanais. Ela já havia se libertado da dor do passado e se tornado uma mulher poderosa, mas ainda havia algo dentro dela que não podia esquecer. A humilhação que sofreu, o abandono que a marcou, o desprezo de Henrique. Foi em um evento empresarial, uma feira de negócios, que o destino fez seu jogo. Maria, com sua postura confiante e sorriso sereno, estava negociando com novos parceiros quando, ao longe, viu uma figura que a fez parar por um instante. O tempo parecia desacelerar, como se o universo tivesse de alguma forma congelado aquele momento. Henrique estava ali. Ele parecia um homem diferente, mas ao mesmo tempo, a imagem que Maria tinha dele, o arrogante, o insensível, o marido que a havia abandonado, era ainda viva em sua mente. O choque a atravessou como uma flecha. Não, ele não podia estar ali. Mas, sim, ele estava. Henrique se aproximou com um sorriso amarelo, tentando disfarçar a vergonha que sentia. Ele, que nunca pensou em procurar por ela depois do que fizera, agora parecia quase desorientado, tentando encontrar palavras. A primeira coisa que Maria notou foi o contraste entre ele e a mulher que ela se tornara. Henrique estava envelhecido, com roupas que não disfarçavam a decadência de sua vida pessoal e financeira. Ele parecia fora de lugar, como se o sucesso que ostentava nunca tivesse sido capaz de preencher a alma vazia que agora transparecia. Maria, eu não sabia. Henrique começou, mas as palavras ficaram presas. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. O homem que costumava dominá-la com suas palavras agora estava visivelmente desconfortável na presença dela. Maria sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um momento quis gritar, pedir para ele sentir o peso do que fizera. Mas não. Ela já não se importava mais com isso. Seu olhar foi firme, mas não cheio de raiva, como ela pensara que seria. Ela sabia que não precisava de vingança. O sucesso dela já falava mais alto do que qualquer palavra que Henrique pudesse dizer. Eu já sabia. Maria respondeu, sua voz calma, mas cheia de uma autoridade que ele nunca tinha reconhecido nela antes. Já sabia que você não era capaz de ver o meu valor. E isso não me afeta mais. Ela deu um passo à frente, sem hesitar. A mulher que você abandonou não existe mais. Ela morreu naqueles dias de fome e solidão. Mas eu que você desprezou, agora sou a mulher que fez a sua própria história. E nunca, nunca mais precisarei de você. Henrique ficou sem palavras. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele nunca imaginara que a mulher que ele abandonara se tornaria tão forte, tão indomável. Ele,
que se via como superior, agora se via de frente para uma Maria que não precisava mais dele para se sentir completa. Ele tentou se desculpar, mas ela o interrompeu. Você nunca soube quem eu era de verdade, Henrique. Eu era só uma mulher tentando sobreviver ao seu lado. Agora, eu sou muito mais do que você jamais imaginou. Não venha me procurar de novo. Ela se virou e caminhou na direção de sua equipe sem olhar para trás. Henrique ficou ali, parado, com o peso da vergonha batendo forte em seu peito. Ele queria voltar, dizer mais alguma coisa, tentar convencê-la de que estava arrependido. Mas sabia, lá no fundo, que era tarde demais. Ele havia perdido a mulher que, de algum modo, ele sempre soubera que tinha algo especial, mas que nunca valorizara. Agora, ela era uma mulher que não precisava de nada nem de ninguém para se afirmar. Maria, ao deixar Henrique para trás, sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele não estava mais em seu caminho, nem como uma sombra, nem como uma lembrança. Ela tinha finalmente se libertado da última corrente que aprendia ao passado. E naquele momento, sentiu que o futuro que ela tinha construído era seu, e só seu. Ela não olhou mais para trás. Não se importava mais com o que ele pensava. A vida dela agora era repleta de possibilidades infinitas. Ela tinha a força que precisava, e ela sabia que poderia conquistar o mundo. Após o encontro com Henrique, Maria se viu mais leve, mais tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava mais provar nada a ninguém. Ela olhou para sua vida, para a fábrica que agora era um império crescente, e viu que todo sacrifício, toda dor, tinha valido a pena. Ela tinha reconstruído sua vida do zero, sem depender de ninguém. E isso a fazia sentir-se poderosa. Mas, por mais que houvesse superado tantas dificuldades, o peso do passado, por mais sutil, ainda a perseguia. O sucesso de Maria foi além das expectativas e com isso veio a pressão. As encomendas se multiplicavam, a fábrica precisava se expandir e as responsabilidades se acumulavam. Ela já não estava mais sozinha em sua jornada. Com sua visão, contratou mulheres que, assim como ela, precisavam de uma chance para recomeçar. Elas eram o reflexo de sua própria força e ela sabia disso. Cada mulher na fábrica representava uma história de luta e superação. Entretanto, o sucesso também trouxe à tona velhos fantasmas. Em uma das reuniões de negócios, Maria foi confrontada por um novo tipo de desafio. Pessoas que a viam como uma ameaça. Não era mais Henrique ou seu abandono. Agora, eram outros empresários, homens que olhavam para ela com desconfiança, achando que ela não poderia dominar o mercado de alimentos como eles. Era a misoginia disfarçada de indiferença, uma nova batalha que Maria tinha de enfrentar. Ela sabia que não poderia se permitir fraquejar. Durante semanas, ela passou por uma verdadeira tempestade de estresse. Dormia pouco, trabalhava ainda mais, e cada vez que seu nome era questionado, sentia um peso em seus ombros. Um dia, no meio de um desses dias exaustivos, ela se viu no espelho do escritório sem maquiagem, os olhos inchados pela falta de sono, e a dúvida começou a crescer dentro dela. Será que eu estou realmente pronta? Ela, que já enfrentara o abandono de Henrique, a fome e a solidão, agora se via em uma guerra silenciosa com seu próprio medo. Foi quando ela se lembrou das palavras de sua mãe. Mulher forte não se curva diante das adversidades. Ela as usa como impulso para se elevar. Aquela lembrança a fez respirar fundo. Ela não estava mais sozinha, e o que ela havia conquistado não era apenas fruto de sua própria força, mas de todas as mulheres ao seu redor. Ela não lutava só por si mesma, mas por todas elas, por aquelas que haviam se perdido e agora estavam encontrando sua própria luz ao lado dela. Enquanto isso, Henrique, cada vez mais afastado de sua vida, continuava sua queda. As más decisões financeiras, a vida extravagante que levava e a incapacidade de perceber que sua arrogância era sua maior inimiga, o deixaram em uma situação difícil. A fortuna que ele acreditava ser imbatível agora estava se esvaindo. O império de Maria, por outro lado, só crescia. Ela sabia que esse sucesso tinha mais significado do que qualquer recompensa financeira. Era a prova de sua capacidade de se reconstruir. Foi em uma noite silenciosa,
enquanto estava revisando contratos, que Maria recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era de Henrique. Ele estava em uma situação desesperadora e pedia ajuda. A ironia da vida não passou despercebida. A mesma pessoa que um dia a deixou morrer de fome, agora queria que ela o salvasse de seus próprios erros. O pedido de ajuda de Henrique foi, ao mesmo tempo, humilhante e revelador. Ele, o homem que a humilhou, que a abandonou, agora implorava por uma chance de recomeço. Maria ficou em silêncio por alguns segundos, deixando a dor e a raiva do passado ressurgirem em sua mente. Ela podia ouvir o desespero em sua voz, mas algo dentro dela dizia que não deveria ceder. Não mais. Henrique, a vida não é um jogo de segunda chance. Você teve sua oportunidade e a perdeu. A resposta foi firme, mas não cheia de rancor. Ela não sentia mais raiva, apenas uma calma profunda que ela nunca imaginou que teria. Você não pode voltar atrás no que fez, e eu já segui em frente. Agora, a única coisa que eu posso fazer por você é desejar que encontre sua própria redenção. Quando a ligação terminou, Maria se recostou na cadeira sentindo um misto de alívio e tristeza. Ela sabia que a dor de Henrique era um reflexo de sua própria incapacidade de lidar com as consequências de suas escolhas. Mas, mais importante, ela soubera que não deveria carregar o peso daquilo. Ela já tinha sido vítima de suas ações, mas não mais. Agora, ela era a heroína da sua própria história. Ao olhar para o futuro, Maria sabia que ainda haveriam desafios. O sucesso, embora satisfatório, não vinha sem sacrifícios, mas ela já não tinha medo de enfrentá-los. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava em apagar o passado, mas em aprender com ele, e foi isso que ela fez. Ela respirou fundo, olhou pela janela de seu escritório e sorriu. O futuro estava diante dela, e pela primeira vez, ela sabia exatamente quem era. O tempo passava, e a vida de Maria, apesar dos desafios, continuava a se desdobrar em uma bela história de sucesso e realização pessoal. Sua fábrica de geleias e conservas havia se tornado um império, e sua imagem, agora reconhecida em todos os cantos, representava mais do que apenas um negócio próspero. Maria havia se tornado um símbolo de resiliência, de superação e de empoderamento feminino. Aquele passado marcado pela dor e pela solidão parecia distante, quase irreconhecível, como um livro fechado e guardado na prateleira da memória. Mas o que Maria não sabia era que a vida muitas vezes tem o poder de nos surpreender, jogando-nos de volta ao ponto de partida, onde somos forçados a confrontar o que pensávamos já ter superado. Henrique, após anos de ostentação e descontrole financeiro, viu seu mundo desmoronar. A falência começou a bater à porta, e seus negócios, que antes eram sinônimo de sucesso, agora se viam às voltas com escândalos financeiros e processos judiciais. A vida que ele levava, cheia de luxo e superficialidade, estava desmoronando como um castelo de cartas. Sem amigos, sem recursos, sem confiança, Henrique se viu à deriva. Ele não tinha mais a quem recorrer e a situação piorava a cada dia. Então, em um momento de desespero, uma ideia surgiu. Maria, ela sempre foi mais do que ele imaginava. Talvez ela possa me ajudar. Henrique, com sua imagem pública arruinada e a vida pessoal desfeita, procurou Maria, mas de uma maneira diferente desta vez. Ele não a procurava mais como o marido arrogante que a abandonara, mas como o homem quebrado que estava à procura de uma segunda chance. Mas o que ele não sabia era que a Maria que ele conhecera, a mulher frágil e dependente, não existia mais. Ela era agora uma força independente, uma mulher que não precisava de nada, nem de ninguém, para ser feliz. Ele entrou em contato com ela de forma indireta, tentando estabelecer uma reunião. Maria, que há muito tempo não pensava nele, hesitou por um momento. Não por desejo de vingança, mas porque ela sabia que ele trazia em si a última prova de que seu passado ainda possuía um poder sobre ela. Ela não queria mais esse poder, então decidiu que daria a ele uma última chance de provar que havia realmente mudado. O encontro foi marcado em um restaurante elegante, como um reflexo do que Henrique ainda tentava manter. Quando ele a viu entrar, a transformação foi evidente.
Maria, que antes havia sido a mulher submissa, agora estava radiante, confiante e decidida. Seus olhos, que antes expressavam a dor do abandono, agora estavam firmes e serenos, como se tivessem presenciado toda a tempestade e, finalmente, emergido para a calmaria. Maria, eu não sei por onde começar, disse Henrique, com o rosto marcado por uma mistura de vergonha e arrependimento. Eu fiz algo imperdoável e não sei nem se você pode me ouvir, mas eu preciso de ajuda. Estou falido, perdi tudo. O que eu construí, o que eu pensei que fosse o certo, tudo se foi. Maria o olhou sem pressa de responder. Ele estava ali, diante dela, um homem derrotado, tentando se encontrar em meio ao que ele havia destruído. Ela poderia ter sido cruel, poderia ter jogado em sua cara tudo o que ele fez, mas algo dentro dela a fez decidir que ela não precisaria mais disso. Ela não precisava retribuir a dor que ele causou. Ela já havia superado isso. E seu maior desejo era que ele também encontrasse um caminho para sua própria reconstrução. Não por ele, mas por si mesmo. Henrique, eu sinto muito pela sua dor. Mas a dor que você me causou não é algo que eu possa carregar por você. Você teve uma chance e a perdeu. Eu não posso ser responsável pelas suas escolhas. O que eu sou hoje, o que eu conquistei, é fruto da minha própria luta e não tenho mais espaço na minha vida para as suas desculpas. Henrique, com os olhos marejados, não sabia o que responder. Ele queria pedir desculpas. Queria encontrar uma forma de se redimir, mas não havia mais tempo. Ele entendeu de alguma forma que o tempo já havia se esgotado para ele. Maria não era mais a mulher frágil que ele conhecia. Ela era uma mulher completa, e o que ele queria dela não poderia ser dado. Uma segunda chance, uma redenção que só ele poderia buscar. Quando ele saiu daquele restaurante, Maria ficou ali com a mente clara e tranquila. Ela soubera que havia tomado a decisão certa. A dor do abandono, embora ainda pungente em certos momentos, não tinha mais o poder de comandar sua vida. Ela já havia se reerguido, com a força que ele nunca soubera ver, e a vida agora se abria diante dela com infinitas possibilidades, e de alguma forma ela sentia uma leveza. Não mais pelo fato de estar no controle, mas por saber que, no fundo, a maior vitória não estava em ser bem-sucedida, mas em ser capaz de perdoar a si mesma. Não por Henrique, mas por ela. O futuro estava ali, esperando, e Maria, finalmente, estava pronta para abraçá-lo. Maria olhou para sua vida e viu tudo o que havia conquistado. Sua fábrica, agora imensa e com reconhecimento nacional, gerava milhões, mas o verdadeiro legado que ela construía não era apenas financeiro. Era um legado de transformação, de mulheres que, assim como ela, haviam sido deixadas para trás, mas que, através do trabalho árduo e da crença em si mesmas, haviam se reerguido. Sua história era mais do que um conto de superação pessoal. Era um testemunho do poder de mudar não apenas a própria vida, mas o destino de muitas outras. Ainda assim, mesmo no auge do sucesso, Maria não conseguia evitar a saudade que, de vez em quando, a alcançava. A saudade de um tempo em que ela ainda se perguntava se poderia ter feito algo diferente, se a dor do abandono poderia ter sido evitada. Mas logo ela se lembrava que todas aquelas perguntas eram irrelevantes agora. O que realmente importava era o que ela havia feito com a dor, com a perda, com a humilhação. E ao olhar para trás, via que a mulher que havia se tornado não era apenas um reflexo de suas lutas, mas uma prova de sua força. No entanto, havia algo que a atormentava, algo que ela tentava ignorar, mas que não conseguia: o preço do sucesso. Para cada vitória conquistada, havia um sacrifício. O preço da felicidade parecia ser mais alto do que ela imaginava. O trabalho, a responsabilidade, a pressão de manter o império que ela havia criado, tudo aquilo a consumia. A cada novo projeto, a cada nova expansão, ela sentia que algo estava sendo deixado para trás. Seus momentos de paz, suas pausas para respirar, para viver, eram cada vez mais raros. Em meio a esse turbilhão, Maria encontrou um novo dilema. Suas relações pessoais, que antes eram sua base, começaram a se deteriorar.
Ela não via mais seus amigos com a mesma frequência. Não tinha mais tempo para suas irmãs, para aqueles que haviam estado ao seu lado nos primeiros dias de sua jornada. Até mesmo o tempo que passava com suas filhas parecia cada vez mais escasso. O que antes era um convívio familiar constante, agora se tornara um privilégio raro. O peso do sucesso, a responsabilidade de ser exemplo para tantas mulheres, estava tomando a maior parte de sua energia. Mas ainda assim, o pior preço de todos era a solidão que começava a invadir seu coração. Maria sentia que quanto mais conquistava, mais se afastava de sua essência. O que antes fora uma mulher corajosa, simples e cheia de sonhos, agora se via imersa em compromissos intermináveis e uma rotina que a consumia por dentro. A vitória, embora doce, vinha acompanhada de um amargo que ela não sabia como digerir. Foi em uma noite silenciosa, no escritório de sua vasta mansão, que ela teve a sensação de que estava perdendo algo precioso. Olhou pela janela, observando as luzes da cidade, e se questionou: por que eu estou tão sozinha? Ela percebeu então que o verdadeiro preço do seu sucesso não era o trabalho incessante ou os sacrifícios materiais que ela tinha feito. O verdadeiro preço era o afastamento da sua própria felicidade, de suas raízes e daquilo que realmente importava: o amor, a conexão, a autenticidade. Maria se lembrou de algo que sua mãe sempre dizia: o maior sucesso da vida não é o que você conquista, mas quem você se torna ao longo do caminho. Ela sabia que, apesar de tudo o que tinha conquistado, ainda havia muito mais a ser feito para se encontrar novamente. Na manhã seguinte, Maria tomou uma decisão importante. Ela faria uma pausa. Não uma pausa temporária, mas uma pausa de verdade. Era hora de desacelerar, de reencontrar o equilíbrio perdido e de redescobrir o que realmente a fazia feliz. Ela cancelou compromissos, adiou reuniões e começou a planejar um tempo para si mesma, para estar com as pessoas que amava e que a faziam sentir-se inteira. O preço do sucesso nunca foi sobre o dinheiro ou os bens materiais. Era sobre o tempo que você perde e o que você se torna quando não consegue parar para respirar. Maria finalmente entendeu que o sucesso sem felicidade não era sucesso algum. O verdadeiro triunfo estava em viver uma vida plena, equilibrada e conectada com as pessoas que mais importam. Ela se entregou a essa decisão com a certeza de que, ao restabelecer o equilíbrio em sua vida, ela se tornaria ainda mais forte. E ao olhar para o futuro, soube que não precisava mais provar nada para ninguém. Ela havia conquistado sua liberdade, sua paz e seu lugar no mundo. Maria estava de pé diante da plateia, o palco iluminado por centenas de refletores. O prêmio que ela receberia naquele momento não era apenas o reconhecimento de uma trajetória profissional extraordinária, mas a celebração de uma vida que tinha superado obstáculos inimagináveis. O público aplaudia em pé, suas mãos batendo freneticamente, mas Maria não conseguia ouvir nada além do som suave da sua respiração. Aquela era a culminação de uma jornada, mas para ela não era sobre o prêmio. Era sobre tudo o que ela se tornara. O evento estava sendo transmitido ao vivo e o mundo inteiro estava assistindo àquela mulher que, de uma chácara isolada, onde fora deixada à própria sorte, havia se transformado em um ícone de sucesso e força. Ela estava ali não como uma vítima, mas como a protagonista de sua própria história, uma história que inspirava milhares de pessoas todos os dias. Maria pegou o microfone, sentindo o peso de cada olhar sobre ela. Mas ao invés de se intimidar, ela sentiu algo diferente, uma paz profunda. Ela sabia que estava ali por uma razão muito maior do que o reconhecimento de sua fábrica, ou da riqueza que havia acumulado. Ela estava ali como um símbolo de resiliência, de mulheres que se reergueram após quedas, de pessoas que, mesmo com o coração dilacerado, conseguiram reconstruir sua vida. Eu não esperava estar aqui, disse Maria, sua voz calma, mas firme. O público ficou em silêncio, ouvindo cada palavra que ela proferia. Quando fui deixada sozinha, sem nada, senti que o mundo tinha desabado sobre mim. Mas naquela dor, algo nasceu. Algo muito maior do que eu mesma. Hoje, eu entendo que o maior prêmio da vida
não é o que você conquista, é quem você se torna ao longo do caminho. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O momento parecia eterno. Maria, ao olhar para o público, viu não apenas uma plateia aplaudindo, mas uma sala cheia de pessoas que se viam nela. Muitas delas, mulheres que, como ela, haviam sido subestimadas, ignoradas, deixadas para trás. Maria não era mais a mulher sozinha na chácara. Ela era a mulher que havia encontrado a força que existia dentro dela, uma força capaz de transformar não apenas sua vida, mas a vida de tantas outras. Ela continuou com os olhos brilhando de emoção. Eu não estou aqui hoje para celebrar o meu sucesso. Estou aqui para celebrar a minha história de renascimento, porque o verdadeiro sucesso, a verdadeira vitória, é saber que você é capaz de se reerguer. Não importa quantas vezes a vida tente te derrubar. E é isso que eu quero deixar para todos vocês. Que no final, o que importa não é o que você perdeu, mas o que você encontrou quando enfrentou as adversidades. Maria fez uma pausa, sentindo o peso daquelas palavras, e então, com um sorriso suave, acrescentou: e por fim, para todos que pensaram que me quebrariam, para todos que tentaram me humilhar, eu lhes digo: hoje eu sou a mulher mais rica do mundo. E minha riqueza não está no que tenho, mas no que sou. O aplauso foi estrondoso. Maria não via mais Henrique na plateia, mas sabia que ele estava assistindo, em algum lugar. E naquele momento, ela não sentiu raiva, nem ressentimento. Apenas uma sensação profunda de alívio. Ela sabia que, finalmente, havia deixado o passado para trás. E, mais importante ainda, havia aprendido a se perdoar e a se amar. Após o evento, Maria voltou para sua vida, mas dessa vez com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado. Ela tinha tudo o que precisava, não em bens materiais, mas em autoconfiança, paz interior e, acima de tudo, um coração cheio de amor por si mesma e pelos outros. Henrique, por sua vez, permaneceu em seu mundo vazio e cheio de ilusões. Ele, que pensava que o sucesso estava em acumular riquezas e poder, logo entenderia que, no final, o que importa não é o que você tem, mas o que você é. E Maria, ao olhar para o futuro, sabia que seu maior legado seria talvez nunca ser lembrada como a mulher que venceu, mas sim como a mulher que soube amar a si mesma, mesmo nos momentos mais sombrios.